Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Por aqui estou bem congestionada, minha sinusite bem atacada. Então, minha voz vai estar dificultosa por aqui, tá bom? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a mulher virtuosa de maneira particular. Vamos trazer como base o trecho, né, da palavra de Deus que está em Provérbios 31. Então, nós vamos começar. A gente normalmente começa com uma passagem bíblica, mas como nós vamos estar falando em cima de uma passagem bíblica durante todo o encontro, eu quis trazer para vocês uma frase de Edith Stein, Santa Benedita da Cruz, que diz: a alma de uma mulher é moldada para ser um abrigo no qual outras almas podem se desenvolver. Ela tem muitos ensinamentos maravilhosos, né? Mas essa é uma das frases, na minha opinião, mais lindas, mais completas sobre a mulher que ela traz. Então, vamos começar com essa. Por quê? Porque, como a gente já viu em vários momentos, a mulher ela é, por excelência, educadora, ela é, por excelência, um abrigo, um aconchego, ela acolhe, ela é geradora de vida, portanto, e olha que interessante, né? Santa Benedita da Cruz diz que a mulher é moldada, né? Ou seja, a gente pode ver esse moldada em dois aspectos. Moldada, de fato, no início, né, da sua criação, onde Deus a modelou, e também moldada no decorrer da sua vida, por conta de tantos rabiscos em cima desse desenho que somos nós, tantas feridas, tantas arestas, nós precisamos ser moldadas novamente, para que a gente possa estar em contato de fato, e, portanto, estando em contato, desenvolver, desabrochar, transbordar a nossa própria essência. Então, como somos educadoras por excelência e somos abrigo, acolhida, uma característica fortíssima é que outras almas na nossa própria alma, sejam ensinadas, desenvolvidas e também modeladas para que possam exercer, então, a sua existência no mundo. Então, vamos começar aqui. Vamos começar com o versículo 1, que diz: palavras de Lemuel, rei de Massa, que lhe foram ensinadas por sua mãe. Uma das maiores características do ser feminino é ser mãe. Então, entenda, não estamos falando aqui de gerar, tá? Não estamos falando aqui de uma mulher capaz de gerar um filho no seu ventre. Nós estamos falando de ser mãe, que vai além desse gerar. O ser mãe abarca toda a existência feminina, abarca todo o ser da mulher. No ser mãe, a mulher ela se vê, se completa, ela se realiza. Por quê? Porque o ser mãe, ele vai levar a mulher para longe dos seus próprios egoísmos. O ser esposa também,
tá? Em primeiro lugar. Mas o ser mãe vai de uma maneira mais atenuada, né? Levar a mulher para longe do seu próprio egoísmo, do seu próprio umbigo. Por quê? Porque se deixarmos, nós somos muito egoístas. Não somos por natureza, mas depois do pecado original, tudo em nós ficou aberto ao egoísmo, porque nós fomos feitas para amar. Nós somos imagem e semelhança do próprio amor. Nós somos chamadas a ser essa beleza do amar. E contraditório a isso vem todo o egoísmo. Então, hoje a gente vive uma luta entre o egoísmo que luta para se instalar em nós e a nossa própria essência, que é amar e servir. Então, meu filho, filho de minhas entranhas, que te direi eu? Não, ó filho de meus votos, não deis teu vigor às mulheres e teu caminho. Ele começa, ela, né, a mãe, começa dizendo vários nãos. Não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. A mulher virtuosa, ela vai compreender diante da vida os nãos. Porque o que eu não quero, por onde eu não devo ir, aquilo que não faz bem à minha alma, a alma dos meus, aquilo que não faz bem àquela situação em que eu estou envolvida, os nãos me ajudam a nortear o meu caminho. Então, a mulher virtuosa, ela vai ter claro na cabeça dela, na vida dela, o que ela não quer. Ela vai ter isso muito claro. Por quê? Porque diante da vida acontecendo, com maior facilidade, ela vai saber tirar toda pedra que se colocar no caminho dela. Então, ela não terá tanta dificuldade quando ela tem consciência do que ela não quer, para dizer, para recusar situações da vida dela, para colocar pessoas nos seus devidos lugares. Então, com muito mais facilidade, essa mulher virtuosa vai caminhar. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Para uma mulher virtuosa, sempre tem um homem virtuoso, ok? Aqui eu estou trazendo um traço mais voltado para a vocação matrimonial, tá? Aqui nesse trecho, de maneira particular. Então, quando a mulher ela vai exercendo a sua própria essência, vocação, missão, ela vai cada vez mais se revelando. Quando a gente vai buscando as virtudes, não é que a gente vai acrescentando exatamente coisas em nós vamos simplesmente nos revelando, revelando a nossa própria essência, aquilo que fomos criadas para ser, para viver, a nossa verdadeira forma, o nosso verdadeiro rosto. Então, a mulher, quanto mais ela busca isso, portanto, mais virtuosa ela será, sempre haverá um homem virtuoso também para essa mulher. Só que aqui a gente precisa ter uma atenção, porque muitas vezes a gente acha que nós vamos encontrar este homem pronto, nós vamos encontrar esse príncipe no cavalo branco, né, que é totalmente virtuoso já. E nem sempre é assim. E na maioria das vezes, nós precisamos exercer essa missão de educadora, de quem ensina, de quem acorda o outro para a realidade. Esse abrigo que somos nós, onde outras almas, como diz Santa Benedita da Cruz, vai se desenvolver,
também aqui cabe o nosso marido. Então, claro, existe aquela lista dos inegociáveis que a gente precisa ter. A gente precisa ter atenção, sabendo os nãos que eu quero para escolher bem esse homem. E precisa ali ter o mínimo de observação dessa mulher para saber se a casca desse homem, se por trás dessa casca existe de fato uma vontade, uma decisão. Quando eu falo vontade, aqui eu estou falando de vontade de potência da alma, não vontadezinha. Existe uma decisão desse homem em deixar também se desvendar, tá? Porque daí isso quer dizer que ele de fato está decidido a caminhar, também buscando as virtudes. Então, essa mulher, ela está acima das riquezas desse mundo. E um homem virtuoso, que uma mulher virtuosa atrai, por mais que na aparência ele nem seja tanto, um homem virtuoso, ele vai ser capaz de enxergar isso. Ele vai ser capaz de enxergar a riqueza dessa mulher, por mais que ela também não esteja totalmente desvelada, porque também está no seu processo. Tá? Então, por que isso aqui é importante, minhas queridas? Porque os lugares aonde eu vou, a maneira que eu me visto, a maneira que eu me comporto, as amizades que eu tenho, o tipo de conversa que eu vivo, tudo isso vai me encaminhar para as virtudes ou para os vícios. E a partir disso, todas as minhas escolhas vão ser pautadas. Entende isso? Então, é preciso ter esse discernimento de fato, estar com os pés na luta pelas virtudes, para que todo o resto da minha vida se desenvolva segundo essa luta. Ah, isso, o que eu quero dizer é que isso diz respeito a todo o meu ser, a toda a minha existência. Não só ao momento em que eu paro para estudar sobre as virtudes, ou aquele momento que eu estou rezando e peço a Deus uma virtude. Não, mas em todo o meu ser. Essa mulher virtuosa, ela confia nela o coração de seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma. Então, ela é uma mulher confiável, porque todo o seu ser está integrado, está ali unido, está interligado, conectado. Então, essa mulher, ela é capaz de discernir o que é necessário, prover o que é necessário para os seus, tá? E para ela mesma. Então, essa mulher, quando ela está integrada, ela está em comunhão com Deus, ela dá conta de estar antenada às necessidades do outro e dela mesma. Por que dela mesma? Porque só quando a gente tem convicção do que nos é necessário, a gente consegue, dentro disso, discernir o que é o necessário de fato e o que são os necessários falsos que eu trago. E dentro disso, eu sou capaz de abrir mão de algo necessário para o bem do outro. Mas se eu não sei as minhas necessidades reais, as minhas necessidades viciosas, falsas, se eu não consigo separar isso, muito menos eu conseguirei abrir mão de alguma coisa pelo outro. E quando o faço, acaba sendo uma anulação e não uma oferta, uma entrega, uma oferenda, né? E toda anulação causa morte, morte que não gera vida. Mas toda entrega, toda oferenda, toda oblação que a gente faz é uma morte que causa vida, que gera vida. Portanto, a mulher virtuosa, ela necessariamente precisa viver em constante processo de autoconhecimento. Autoconhecimento profundo e verdadeiro, aquele que está imbuído de Deus.
porque é o único que pode revelar ela a si mesma. Gente, eu vou sempre falar isso, eu nunca vou cansar de repetir isso, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Por isso, seu marido pode confiar nela. Ele confia o coração dele a ela, porque ele descansa, ele sabe que ele pode fazer isso, que não vai faltar nada para ele do que é necessário para ele. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Por que ela dá conta de fazer isso? Porque ela está unida a Deus. Quando a mulher ela está, de fato, unida ao coração de nosso Senhor, ela dá conta de transbordar isso, né? Ela é perfeita? Não, tá? Ela não é perfeita, mas ela dá conta de deixar que essa comunhão com Deus transborde. Então, ainda que numa fraqueza dela, que ela ainda não deu conta de trabalhar, o que ela está trabalhando, ainda que uma fraqueza transborde ali, ela está tão unida a Deus Nosso Senhor que ela não se agonia. Ela pode doer, né? Mas ela não se agonia, porque ela está entranhada. Ela está entranhada ali no verdadeiro amor que é Deus. Então, ela compreende que ela também está no processo, que ela também está caminhando, e que aquele mal que está ali nela não é maior que todo bem que a deseja, que é o próprio Deus, que a forma, que é o próprio Deus. Então, ela tem essa tranquilidade e, portanto, ela não para nesses tropecinhos do caminho, né? Ela está sempre se levantando com vigor. Por quê? Porque ela reconhece, ela sabe o bem que mora nela, que é o próprio Deus. Então, é por isso que mesmo na fraqueza, mesmo em alguns vícios da mulher, no sentido dos pecados e tudo mais, ela dá conta de transbordar o bem, se ela estiver unida ao próprio bem. Ela procura lã e linho, trabalha com mão alegre, semelhante a um navio do mercado, manda vir seus víveres de longe. Então, embora a mulher ela não seja a provedora da casa, no sentido geral da coisa, né? É o homem que provê, é o homem que traz o alimento, é o homem que, né, ele que põe a cara, ele é o provedor da casa. No entanto, a questão da providência feminina, ela vai muito além de tudo isso, tá? O serviço, o serviço da mulher, buscando, olhando, visando aquilo que é o necessário para sua casa, essa é a verdadeira providência da mulher. Para que o homem possa ter um coração provedor, ser desvelado também nessa sua essência, né, de provedor de fato, a mulher precisa estar exercendo essa sua função de provedora do lar, se a gente pode chamar assim, tá? Por que provedora do lar nesse sentido? Porque a mulher ela vai ter uma atenção maior para as necessidades que não são ditas, para as necessidades que são ocultadas, inclusive, né? Ela tem um raio-x, ela tem uma visão ultra, né? Igual aquela visão do Superman, né? Que ele tem aquela visão que vê tudo por dentro lá, enfim. Então, a mulher ela tem essa visão, espiritualmente falando. Ela dá conta, se ela estiver bem integrada, se ela estiver buscando esse ser virtuoso, ela dá conta de perceber isso e ela vai começar a prover aquilo que é necessário. Prover uma virtude para um filho, prover uma virtude no sentido de colocar estratégias ali
de maneira que aquele filho possa viver aquela virtude. O próprio marido, ela faz isso. E eu falo de filhos e maridos que fica mais fácil, mas cada uma traz para si aquilo que é a própria realidade. Então, se eu não sou casada, quem está perto de mim? São meus pais, meus irmãos. Eu moro com uma amiga, divido um apartamento. Eu sou professora, eu exerço um cargo de gestora de pessoas, e daí por diante, tá? Então, os meus ali em torno, começando sempre dos mais próximos e derramando isso depois nos outros, tá? E ela faz isso com muita alegria, porque ela mantém os olhos naquele que é o fim último dela, da entrega dela. Então, quando a mulher ela mantém o olhar em Deus, que é o seu fim último, todo o resto é meio, tá? Então, o meu casamento é um meio para que eu possa amar ao meu Deus. Os meus filhos são meios para que eu possa amar ao meu Deus. A minha profissão é um meio, e daí por diante. Tudo é um meio para que eu possa amar a Deus, nosso Senhor. Então, Ele é o fim último. Toda honra e toda glória para Ele passa pelo meu cotidiano, passa por essas áreas em que eu disse agora, mas Ele é o meu fim último. Então, quando os olhos da mulher estão contemplando, estão fixos em Deus, ela consegue encontrar a alegria. Uma alegria constante nessa entrega. Então, lembrando que alegria não é sentimentozinho, tá? Alegria não é, ai, como eu tô alegre, como eu tô assim, com tanta vontade, com tanta disposição. Não é isso, alegria. Alegria é aquela paz interior que eu sinto em perceber que estou no lugar certo, fazendo o que eu devo, da maneira que eu devo. Essa alegria constante, que pode furacão acontecer em torno de mim, que a minha paz não é tomada de mim, né? Então, eu posso ter preocupações, dores físicas, eu posso ter dores emocionais, eu posso o que for, mas existe uma alegria constante aqui dentro. Então, a mulher virtuosa, ela desenvolve isso, né? Ela trabalha nisso, ela cultiva isso, porque isso faz parte da sua própria essência, essa intimidade, esse olhar fixo no seu Deus. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Então, a mulher ela vai sempre se antecipar no servir, sempre. Isso é próprio dela, né? Ela se antecipa ali no serviço, seja ele qual for. E ela, para tanto, ela é ordenada e organizada. Cada uma na medida do seu limite, mas ela vai estar sempre buscando aperfeiçoar isso. A ordem, né, como virtude, colocar tudo no seu lugar, mas também a organização. Algumas vão estar o tempo todo tendo que recomeçar isso, por conta de temperamento, personalidade, história de vida, né, e daí por diante. Outras vão ter mais facilidade com isso, mas sempre ela vai buscar e viver a ordem e a organização. Por que isso? Porque isso ajuda a mulher a estar no serviço de uma maneira melhor, mais eficaz. E a mulher é estrategista, então ela sabe por onde ir para que ela esteja mais disposta para o serviço. Então, chamando atenção aqui para algo que a gente vive muito nos nossos dias atuais, dentro da igreja de uma maneira particular, essa questão do levanta-se ainda de noite. Existem algumas pessoas, algumas mulheres influenciadoras no nosso meio, que trazem a questão do levantar de madrugada como se fosse algo que não pudesse deixar de acontecer, tá? Então, a mulher forte, ela madruga,
A mulher forte tem que acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Se ela não acorda, ela não é uma mulher virtuosa, ela não é uma mulher forte. Gente, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Porque existem mulheres que dão conta de fazer isso e ficam muito bem. Elas ficam dispostas, essa realmente é uma via, uma ferramenta que Deus, nosso Senhor, usa para que ela seja realmente mais revigorada, mais forte, ainda que seu corpo esteja um pouco cansado. Existem mulheres que essa via é excelente, tá? Outras mulheres não dão conta disso. O organismo, todo um contexto, para elas é muito difícil esse madrugar, acordar 4, 5 horas da manhã. É muito complicado a gente colocar sobre o outro uma carga muito pesada, que talvez eu dê conta, talvez para a minha vida faz todo sentido, mas para a vida do outro é perigoso, tá? Então, a gente precisa ter um cuidado com isso. Eu fiz questão de abrir esse parênteses, porque isso é muito recorrente no nosso meio. Então, é algo que precisa ser alinhado muito bem, tá? Então, é bom levantar de madrugada? Claro que é, gente. Ninguém está negando isso, tá? Ninguém está negando. O costume de acordar de madrugada, ele é muito bom, tá? Então, só que nem todas dão conta, tá? Nem todas vão ser frutuosas levantando 4, 5 horas da manhã. Então, é preciso olhar isso com muito cuidado, olhar para si mesmo e perguntar: peraí, isso aqui é preguiça? Se é preguiça, elimina, porque é pecado, está te tirando da virtude. Isso daqui é o meu organismo que está faltando vitamina, meus hormônios estão bagunçados, eu estou com algum tipo de questão na minha saúde física. Bom, olha direitinho, porque isso pode estar te impedindo de fato de acordar mais cedo. E vai eliminando essas coisas, até você entender se o teu organismo, o teu funcionamento, de fato, vai compor esse acordar 4, 5 horas da manhã, ou não, tá? Então, olha para a sua história de vida também, né? Vamos dar um exemplo aqui mais fácil, mais na prática. Durante toda a minha vida, eu estudei de manhã, desde pequenininha. 2 anos da minha vida eu estudei à tarde, mas durante toda a minha vida eu estudei de manhã. Então, sempre acordei muito cedo. Eu pegava às 7 horas na escola. Então, sempre acordei muito cedo. E eu sempre acordei, eu acordava com os passos da minha mãe para chegar até mim. Tá? Então, o meu organismo ele tem facilidade para acordar. A vida inteira eu acordei cedo. Depois que eu me formei no ensino médio, eu continuei acordando cedo, porque eu trabalhava. Então, sempre acordei cedo. Depois fui para o convento, acordando cedo, né? 12 anos acordando cedo. Então, o meu organismo, diante da minha história, ele está habituado a acordar de madrugadinha. Faz bem para mim, eu desenvolvo bem, eu consigo transcorrer bem no dia, né? Mas eu preciso dormir cedo, preciso dormir o mínimo de horas necessárias para o meu corpo. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não consegue. Para ela, acordar às 7 horas da manhã é um custo. Por quê? Porque ela nunca, né, teve facilidade para acordar. Né? A vida dela inteira foi assim. A rotina familiar dela, eles dormem muito tarde, porque o marido chega tarde do trabalho, os filhos sentem falta do pai, eles precisam ter um convívio familiar, porque o pai passa o dia inteiro fora de casa. Então, dorme-se tarde, come-se tarde, ela vai dormir muito tarde, porque o avental dela é o último a ser tirado, a gente vai ver isso. Então, ela de fato não dá conta. Então, para ela, acordar 4, 5 horas da manhã é matar ela.
quase que literalmente. E ela fica muito ruim durante o dia. Então, o esforço para acordar às 7 para ela é super ok. Está dentro do levanta-se ainda de noite, nesse caso, tá? Então, eu só queria falar sobre isso, gente. Por quê? Porque, infelizmente, hoje no nosso meio, isso era mais com os homens, agora muito com as mulheres, né? De uns anos para cá. Parece que a gente impõe um peso sobre os outros ombros. Então, vamos ter cuidado com isso, tá? Se você tem muita dúvida sobre o que você deve ou não fazer, busque ajuda pessoalmente, tá? Vocês que estão aqui, busquem ajuda lá no pessoal, no Instagram, no WhatsApp, pode me procurar, a gente pode conversar, a gente pode bater papo. Se não, busquem ajuda de alguém, mas individualmente. De alguém, é claro, que você perceba que caminhou já um pouco mais que você, né? Vai buscar ajuda de quem está no seu processo igualzinho ali, ou de quem ainda nem está no seu passo, tá? Isso não faz sentido. Então, vamos buscar isso, em primeiro lugar, esse discernimento santo, né, diante de Deus, e buscar essa ordem, a organização, buscando sempre um algo a mais ali. Volto a dizer, algumas têm mais dificuldades por conta de temperamento, história de vida, busca um pouquinho mais, a cada dia um pouquinho mais. Acho que tem facilidade, ok, mas não se prendam a isso também, porque tudo que é exagero é ruim. Vamos lá. Ela encontra uma terra, adquire e planta uma vinha com o ganho de suas mãos, tá? Então, se ela encontrou é porque ela buscou, tá? E a gente só busca o que a gente acha por bem, mesmo que não seja um bem tão bem assim. Mas se alguém busca alguma coisa, é porque entendeu que aquilo ali vai fazer um bem. Então, se buscou, é porque está atenta ao seu redor e a si mesma. Então, busca. Se ela encontrou, é porque ela foi buscar. Né? Então, ela buscou uma terra, encontrou uma terra, ela adquiriu essa terra com o esforço do seu suor. Uma mulher virtuosa, a gente sempre vai ser uma mulher esforçada. Sempre. Sempre vai ser uma mulher que se coloca com os sacrifícios, com o seu esforço, cada uma na sua história, tá? Ela vai adquirir aquilo ali com o suor do seu esforço. Ela vai plantar uma vinha. Por que ela vai plantar uma vinha? Vinha aqui com a alegria, a vida que na palavra de Deus o vinho traz como simbolismo. A vida, a alegria, né? Então o renovo. Então ela vai plantar uma vinha com o ganho de suas mãos, como a gente falou, né? Ela trabalha com a própria mão para a felicidade própria, a felicidade dos seus. Ela é estrategista, por isso ela vai saber negociar. E quando eu digo isso aqui, negociar, em todos os sentidos, de dentro para fora. Ela vai saber as estratégias para usar com seu marido, com seus filhos, com os seus, com aqueles a quem ela serve. Então, por aí. Ela cinge os jeans de fortaleza, revigora seus braços. Ninguém precisa impor nada a uma mulher virtuosa, tá? Ela mesma se coloca a serviço, ela vai em busca do bem, com B maiúsculo, e sabe os meios para não desanimar. Então, ela revigora os seus braços. O que quer dizer isso aqui, gente? A mulher virtuosa, ela se conhece o suficiente para saber a hora de parar, a hora de continuar. Ela sabe a hora em que ela precisa de um colo, em que ela precisa de uma palavra amiga, em que ela precisa de silêncio, em que ela precisa falar. Então, ela sabe o que fazer para revigorar os seus braços, para novamente ter força, se por acaso ela está cansada, que é natural. Então, ela cinge os jeans dela, a gente já falou isso aqui em algum momento, né? Cingir os jeans na palavra de Deus quer dizer, eu amarro aquela cordinha que eles usavam antigamente, puxo aquela túnica para cima para me colocar a serviço. Então, quando eles vão trabalhar, eles amarram o símbolo, né? Aquela corda, puxam para cima para vir mais ali pela altura da canela, um pouquinho mais para cima, para que eles possam trabalhar com tranquilidade. Então, ela faz isso, ela cinge os próprios jeans de fortaleza. Fortaleza é uma virtude
que nos dá força para suportar, ok, as demandas da vida, as dores, sofrimentos da vida, mas ela também nos impulsiona, ela também nos dá força para buscar o bem. Então, ela não sustenta só naquilo que está vindo, mas ela dá força para a gente ir ao encontro do bem, tá? Então, a mulher virtuosa, ela tem isso. E ela, vou voltar a dizer isso, ela sabe o que fazer para revigorar os seus braços. Então, aqui, gente, é aquele momento onde a gente olha para a gente mesmo, e por conta do autoconhecimento, a gente vai dar conta disso, de falar, nossa, estou muito cheia. Nossa, eu tô cheia, eu tô assim, ai, tem muita coisa aqui dentro, eu não tô conseguindo me ordenar direito, não tô conseguindo, ai, não tô conseguindo nem dizer direito o que eu sinto, mas eu tô muito cheia. E aí, você vai pensar, né? Você vai falar, bom, eu preciso falar. Então, ou você vai falar com seu marido, ou você vai falar assim, ai, não, eu preciso tomar um cafezinho com uma amiga, com aquela amiga lá, que me escuta, que dá conta de me ajudar a ordenar as coisas. Oi, amiga, vamos tomar um cafezinho? Você pode ir comigo? Eu venho aqui, eu vou aí, a gente vai a algum lugar. Gente, isto é sabedoria, tá? Então, aquelas que têm filhos, né, e tudo, de saber de repente, eu preciso de, assim, pelo menos uma hora sozinha. Eu tô precisando eu tô aguentando, eu preciso de uma hora sozinha. Combina com o marido, combina com a mãe, combina com o pai, de ficar ali um pouco com a criança, né, com os avós da criança, ou das crianças, enfim, sei como é o teu ritmo, ou combina com o teu marido e vai à rua. Aonde? Não sei onde você descansa. Muitas vezes eu, quando estava com as minhas sobrinhas, morando com elas, né, elas morando comigo, às vezes ia ao mercado sozinha, para mim era uma tranquilidade. Eu passeava no mercado. Tudo bem, eu gosto de mercado, por isso que a gente precisa saber, né? Eu gosto de mercado. Mercado me faz bem, eu gosto de fazer compras com calma, entre todos os corredores, olho o preço, olho marca, comparo, mas eu gosto de fazer isso com calma, né? Aí eu gosto de ir a mercado que tenha lanchonete dentro, porque daí eu faço minhas compras, paro, tomo meu cafezinho sozinha. E isso é bom demais para mim. E para você? O que te descansa nesse sentido? Veja, indo ao mercado, eu não deixei de servir. Tomando cafezinho com a amiga, eu não deixei de servir. Eu estou revigorando os meus braços para que eu possa ter um ânimo maior, tá? Então, aqui não é aquela coisa do querezinho. Ai, porque eu quero, tem que ter um tempo de qualidade para mim. Ok, mas você está colocando os seus olhos em que lugar? Qual é o teu fim último? Isso muda tudo, tá? Alegra-se com o seu lucro e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Então, a mulher virtuosa é aquela que se antecipa no servir e se demora no tirar o avental. Tá? E só que o avental da mulher virtuosa é na alma. Ela vai fazer os serviços práticos, de fato, mas o avental dela está na alma. Uma mulher virtuosa, ela nunca vai limpar o chão por limpar. Eu vou limpar o chão, que eu tenho que dar uma faxina aqui, meu chão está muito sujo. Ela nunca vai fazer isso só por limpar. Ela vai limpar o chão sempre com sentido. Ela vai sempre pensar para quem ela está fazendo isso, a quem ela vai estar alegrando. Ainda que ela more sozinha e seja isso de alguma maneira para ela, mas ela vai dar sentido para aquilo. Eu sou criatura amada de Deus, esta é a casa do meu Senhor, aqui eu moro, eu sou imagem e semelhança. Ela sempre vai ter um propósito, um sentido para servir em qualquer situação. Então, a mulher virtuosa, ela nunca faz nada à toa. A lâmpada dela está sempre acesa. Ela sempre sabe para quem, por que ela está fazendo aquilo ali. Põe a mão na roca, seus dedos manejam fuso, tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador. Então, ela não se indispõe a colocar os seus talentos a serviço. Ela não pega os seus talentos em terra. Ela está sempre colocando os seus talentos a serviço. Ela está sempre entendendo, gente, espera aí.
parece que isso daqui eu tenho um dom para fazer isso, parece que isso daqui eu tenho... E ela vai estar sempre exercitando aquilo, porque ela traz no coração dela a luta, o caminho pela virtude da humildade, que é estar no seu próprio lugar, fazer o que se deve. E ela sabe que tudo aquilo ali não provém exatamente dela, né? Passa por ela, mas aquilo é de Deus. Então ela não teme em colocar-se a serviço, ou melhor, embora ela tema, de repente por conta de todo um contexto, ela não para, ela continua. E ela pensa, inclusive, caramba, olha, nossa, verdade, eu tenho isso daqui de bom. E vai se colocando a serviço. Tá? Ela está sempre, os potenciais da mulher estão sempre vigorando o seu castelo, em seu castelo. Então, a mulher, gente, virtuosa, ela vai de fato ser sempre a luz da sua casa. Ela vai ser aquela assim que no cotidiano passa despercebido, mas sabe naqueles momentos pontuais, o marido, os filhos olham para ela e falam: Meu Deus, cara, o que seria da gente sem ela? O que seria dessa casa sem ela? Então, sabe aqueles momentos assim, Dia das Mães, essas coisas que são mais reflexivas para a maioria das pessoas? A família vai sempre olhar para aquela que é a máter da casa, a mãe da casa, e vai sempre, ainda que não verbalize, vai ter aquele sentimento de, meu Deus do céu, ela articula tudo aqui. Ela é de fato essa luz. Né? Então, ela não se opõe a colocar a mão na roca, né? A trabalhar, a tecer, a afiar. E olha, ela tece linho. Por que o linho? Porque o linho é um tecido nobre. Né? O linho é um tecido nobre. É um tecido que naquela época ainda, né, principalmente, hoje já é um tecido nobre, mas naquela época era um tecido para os grandes, né, para os reis, para os nobres de fato. Então, a mulher virtuosa, ela não se opõe ao serviço, ao esforço. Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente, a começar pelos seus. Por quê? Porque aqui, a gente precisa olhar primeiro para a indigência, para a infelicidade daqueles que estão ao nosso redor. Lá no convento, a gente tinha essa, talvez já tenha compartilhado com vocês, a gente tinha esse movimento, né? Porque o carisma é adoração ao Santíssimo e cuidado aos pobres sofredores de rua. Então, os pobres de rua eram para nós o próprio Jesus Cristo, né, desfigurado. E aquilo era um fato para a gente. Mas a gente sempre tinha fomentado em nosso meio que o primeiro pobre, a quem a gente precisava cuidar, zelar, eram as minhas irmãs fraternas. Então, se na minha vida fraterna eu não tinha esse cuidado, esse zelo, esse carinho, esse amor, a paciência, enfim, com as minhas irmãs, hipocrisia fazer isso com quem estava na rua, né? Então, nesse sentido aqui, a gente pode trazer para aqueles que estão à nossa volta dentro de casa, ou os mais próximos de nós, se por acaso eu moro sozinha. Ela não retém aquilo que possui, né? Nós já falamos, ela sabe que não é dela. Né? Então, tranquilamente, se ela tem um bem, ela vai deixar aquilo passar por ela, vai deixar aquilo sair com tranquilidade, porque ela sabe que não é dela. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas, suas vestes são de linho fino e de púrpura. A púrpura aqui também traz essa questão do nobre, tá? Da nobreza, porque o púrpura era usado por aquelas pessoas que eram muito bem financeiramente, tinham cargos elevados, enfim. Tá? Então, ela dá dignidade para os seus, tá? Ela é capaz de prover o necessário e ela veste os seus de dignidade. Gente, isso daqui é a coisa mais linda do mundo. Quando você vê uma mãe desprovida financeiramente, tá? E ela dá conta de manter a sua casa alinhada.
as coisas simples, às vezes remendado um tecido de mesa, às vezes pouquíssimas roupas para os seus filhos, mas as roupas bem bonitinhas. Você vê que tem uma aparência, às vezes, de desgaste, mas estão inteirinhas. O sapatinho, estão limpinhas, as crianças. Gente, isso é muito bonito. É a dignidade que a mulher dá para os seus, independente da sua condição financeira. É aquela mulher que não tem nenhum reboco na casa, mas ela vai lá e coloca uma mesinha desgastada ali pelo tempo, com um paninho ré em cima, limpo, e bota ali um jarrinho de flor. Que ela pegou a florzinha lá da vizinha, do quintal. Gente, a mulher ela tem capacidade de devolver a dignidade para as pessoas. Por conta da comunhão dela com Deus, por conta da essência dela, da vocação que ela traz. Então, a mulher virtuosa, ela devolve a dignidade, ela dá a dignidade para os seus. Seu marido é considerado nas portas da cidade quando se senta com os anciãos da terra, né? Porque ele tem uma mulher vivendo a sua própria essência e vocação por trás dele. Ela é o descanso, a fortaleza, a segurança desse homem. O homem é a segurança da casa, mas a mulher, ela que dá a possibilidade do homem viver a missão dele. Porque a mulher, ela é de fato esse descanso para o homem, ou deve ser, né? O homem precisa gostar de estar em casa, gostar de estar ao lado da sua mulher. O homem precisa sentir aquela saudade gostosa, né? De que quero chegar em casa, quero ver minha mulher, quero bater papo com ela. Então, para isso, né, a gente tem que largar a chatice. A gente tem que abrir mão de algumas coisas que não são essenciais. A gente precisa usar as estratégias, né? E isso em momento nenhum sem deixar de ser quem nós somos. Pelo contrário, o nosso ser, a nossa origem de fato, ela está tão em comunhão com Deus, porque somos imagem e semelhança dele, que com facilidade nós somos capazes de agradar o outro. Mas o que nós precisamos é ter atenção com essas arestas e esses espinhos que foram colocados. Gente, tem mulher que parece porco espinho. E parece cacto daqueles que têm o espinho bem, bem acentuado. Então, vamos voltar para a nossa essência, porque nós somos esse descanso para o homem. Nós somos a fortaleza dele. Gente, um homem que tem uma mulher que está junto, né, que incentiva, meu amor, eu confio, vai, você dá conta. Não, olha que realidade, olha, está dando certo. Né? Então, não deu certo, vamos recomeçar. Né? Eu estou aqui. Essa fortaleza o homem encontra na sua mulher. Né? E por isso ele se sente seguro como homem de ir e fazer o que deve. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos, ri-se do dia de amanhã. Então, o medo na mulher não é o norteador dela. Né? O norte dela está em Deus, que é aquele que tudo pode, aquele que tudo realiza, que tudo faz. E por isso ela põe a sua confiança e a sua esperança nesse Deus da vida. E o amanhã não assusta essa mulher de maneira assombrosa, de que ela fica, ai meu Deus, ai meu Deus. Não. Ela pensa, ela reflete, porque ela é inteligente, né? Porque ela é estrategista. Então, ela precisa olhar para o ontem para saber o que não deu certo, olha para o agora para saber o que é preciso nesse momento, olha para o futuro para saber, peraí, como é que eu vou ajeitar isso aqui melhor? Então, mas ela não mora lá atrás, nem mora lá na frente. Ela mora no presente, no agora da vida. Porque ela põe a confiança dela no Deus da vida. Então, ela ri-se do dia de amanhã nesse sentido, tá? E ela é graciosa, ela é bela, ela é agradável. Então, gente, a mulher de fato tem uma graciosidade diferente, não adianta. Não adianta. A mulher integrada, a mulher que está buscando a virtude, que está buscando, lutando, se esforçando pela virtude, ela é graciosa.
Você vê, tem um semblante diferente, um trem diferente numa mulher assim. A gente percebe, por exemplo, quando a gente está numa formação, a mulher está ali dando a formação das coisas virtuosas, inclusive, tá? Questões relacionadas a bons hábitos e daí por diante. A gente consegue perceber ali, quando aquela mulher está só falando da boca para fora, a mulher ela tem uma graça diferenciada, né? Ela é graciosa de fato. Aqui a gente pode até falar um pouquinho também das roupas, né? Por isso que nós somos convidadas, sim, também a nos vestirmos bem, a deixar essa graciosidade transbordar nas nossas roupas, nas nossas vestes, nos nossos acessórios e daí por diante. Entenda que, olha a diferença entre, nossa, que mulher graciosa. Quando a gente fala isso, quando a gente usa a palavra graciosa, a gente tem tanta coisa imbuída ali dentro, a gente já entende que isso está partindo de dentro para fora. Diferente de quando a gente fala assim, nossa, que mulher, aquela mulher é lindíssima. O lindíssima é legal também. Também vale a pena, também é gostoso, né? O ser lindíssima. Só que percebe que o lindíssima, ele não está imbuído de dentro para fora. Parece que está só ali, no de fora. Tanto que às vezes a gente fala, ela é lindíssima por dentro e por fora, né? Então, estou dizendo que a gente não pode usar isso não, tá, gente? Só estou trazendo aqui para a gente poder entender melhor. Mas quando a gente fala, nossa, que criança graciosa, nossa, que mulher graciosa, naturalmente a gente sabe que aquilo ali é mais do que uma aparência, tá? De dentro para fora. Né? Então, nós somos, sim, convidadas a sermos graciosas, e a mulher virtuosa, ela é graciosa. Então, cuidado com o nosso vestir, cuidado com o nosso falar, cuidado onde falar e o que falar. Então, por exemplo, uma coisa é nós aqui nesse aconchego do caminho interior, a gente falar um pouco mais aberto. Outra coisa é um comportamento da gente em lugares que a gente não conhece, em pessoas que a gente não conhece. Então, a mulher virtuosa, ela sabe disso, ela sabe se colocar. Abre a boca com sabedoria, amáveis instruções surgem de sua língua. Então, ela se deixa formar e alimentar na fonte certa, que é Deus Nosso Senhor. E a gente pode trazer aqui a imagem da samaritana no poço de Jacó, né? E por isso ela tem o que oferecer. Ela não dá de si, mas ela dá do que ela recebe. Então tem uma frase que é muito comum que a gente fala, a gente não dá o que não tem. E é verdade, a gente não dá o que a gente não tem. Se não tem, eu vou dar o quê? Só que, porém, contudo, entretanto, se eu não tenho, mas eu busco na fonte certa, eu terei. Então, se na minha criação, na minha educação, eu não tive uma família estruturada, pai, mãe, orientando, ensinando, educando, e aí por isso a minha vida foi meio bagunçada, distorcida, eu não sei direito como se faz isso, mas hoje eu tenho filhos, o que eu vou fazer? Buscar na fonte certa. Então eu vou lá na Santíssima Trindade beber dessa fonte. Bebendo dessa fonte, eu vou angariar para mim aquilo que me é necessário para que eu possa transbordar. Veja, eu não tive, eu não tenho de fato, mas eu vou beber da fonte certa. E por isso, então, agora eu tenho para transbordar. Então, ela dá do que ela recebe, e não do que ela tem exatamente, tá? E veja, sabedoria, amáveis instruções. Isso aqui não isenta firmeza. Isso aqui isenta grosseria. Isso aqui isenta uma postura autoritária. Ter autoridade de mãe é uma coisa. Ter autoridade enquanto esposa é uma coisa. Ter autoridade no seu trabalho, dentro da sua função, é uma coisa. Mas grosseria. Uma mulher que as pessoas têm medo de chegar perto, porque está sempre espizinhando, está sempre, não acolhe, não ouve, não. Gente, não, pelo amor de Deus, né?
Quando a gente se vê nessa posição, quando a gente se vir nessa posição, rapidamente a gente tem que se tirar de lá, tá? Tem que decidir outro caminho, porque isso faz muito mal para o outro e muito mal para a gente. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Quer dizer, ela não é preguiçosa, ela faz o que ela deve. Ela está atenta às necessidades dos outros porque não descuida das suas próprias. Nós já falamos sobre isso, tá? Então, ela vigia. Quem é o vigia? Aquele que está sempre atento. Está sempre olhando, está sempre observando, vendo o que ninguém vê, né? Porque o vigia ele precisa ver o que ninguém vê. Ele chega ali, aqueles filmes de investigação, que os detetives lá, os bons detetives chegam, eles olham a cena e eles veem o que ninguém vê. A mulher virtuosa, ela tem esse potencial. Por quê? Porque ela está unida àquele que é. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada, seu marido para elogiá-la. Dai-lhe o fruto de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Nossa Maria, né? Nossa Mãe Santíssima, ela também foi aclamada, louvada, né? Tida como bem-aventurada, e humildemente ela colheu isso, porque ela sabia o seu lugar. Quando eu sei o meu lugar, quando eu sei a minha missão, quando eu sei o que eu devo fazer, tá tudo bem que alguém diga, que alguém louve. Maria cantou magnífica. Né? Então, ok, porque eu sei que, gente, eu sei que nada é meu. Eu sei que aquilo não é meu. Não é ficar aceitando elogio o tempo todo, né? Porque elogio faz mal. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de algo ordenado, no lugar certo, na hora certa. Tem Por que não acolher isso com gratidão, com louvor também, fazendo disso uma glória a Deus, que a nossa vida seja uma glória a Deus, não é? Porque tudo é dele, para ele e por ele. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. Quanto mais unida, mais entranhada no seio da Santíssima Trindade, mais vigorosa essa mulher será. Mais vigor ela terá, mais vida, mais força, mais raça ela terá, né? Mais raça, que na minha terra a gente fala raça quando a gente tem coragem, né? Audácia para fazer o que se deve. Então, é preciso ter intimidade com a Santíssima Trindade, morar nesse seio, estar nesse seio, para que daí todo o resto possa brotar, né? O Espírito Santo que vai me plasmar em nosso Senhor Jesus Cristo que me leva ao Pai, me tornando uma só com Ele, fazendo de mim uma Eucaristia. Nele que é a própria Eucaristia, o próprio alimento, nele. Então, plasmada pelo Espírito Santo, ele leva ao Pai essa mulher, que se torna então uma oblação, uma oferenda agradável a Deus e constante em Jesus Cristo. Mas é o seio da Santíssima Trindade que vai me formar, me modelar cada dia mais. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. A inteligência, quando exercitada, é a maior arma da mulher virtuosa. Então, por que eu coloquei inteligência exercitada? Porque, gente, nós nascemos inteligentes. Todos nós temos inteligência, tá? Mesmo as pessoas que têm algum déficit de cognitivo, alguma questão assim, ainda assim ela tem a potência de inteligir de alguma maneira. Mas a gente precisa exercitar isso. E quando eu estou no vitimismo, quando eu estou no egoísmo, na infantilização, quando eu me casei, sou mãe, ou assumir tal profissão de gestar pessoas. Eu falo de gestar as pessoas porque, para mim, é o que mais sugere a questão do ser mulher, tá? No meio profissional, nesse sentido. Então, quando eu estou lá como professora também, gestando pessoas, enfim. Se eu não estou exercitando a minha inteligência, estou nesses outros lugares, como eu falei, vitimismo, egoísmo e daí por diante, não estou usando a inteligência, gente. Eu preciso usar a inteligência
Porque por isso que a filosofia ela é a base, né? Porque a filosofia vai exercitar o nosso pensar, né? O nosso refletir, olha, a busca pela verdade. A filosofia busca pela verdade. Só que nas coisas racionais, nas coisas aqui próprias da razão, até onde a razão pode alcançar. Nós precisamos exercitar isso o tempo todo. Né? Exercitar a nossa inteligência para que a gente possa, então, ser esse barro mole, onde Deus vai modelar e vai fazer o que Ele quer, tá? Muito bem, então, é uma grande arma. Encerrando aqui, a gente vai encerrar com uma frase de Santa Benedita da Cruz novamente. As mulheres compreendem não apenas com o intelecto, mas também com o coração. E por isso elas são ainda mais inteligentes. Por quê? Porque elas dão conta de entender, não só filosoficamente, né, racionalmente, mas elas vão além disso. Elas conseguem compreender com todo o sentir, com toda a emoção. Elas não param ali, né, no racional, no intelecto somente. Elas compreendem com todo o ser. Por isso que, normalmente, o homem faz leituras, né, da vida, das situações, das coisas, das pessoas, muito práticas. A mulher não. Porque ela não leu só aquilo que é fato. Ela lê o que está por baixo dos fatos, entre os fatos. Ela lê a pessoa de uma maneira mais integrada. E por isso ela compreende sentimentos, emoções e daí por diante. Gente, ser mulher é a coisa mais linda do mundo. E buscar ser uma mulher virtuosa é o que nos leva para a felicidade. Tá? Então, uma mulher virtuosa é aquela que é humilde, está diante de Deus no seu próprio lugar, é uma mulher orante, porque ela sabe que ela tem necessidade de estar em comunhão com Deus o tempo inteiro, para que ela não se perca, porque uma mulher que se perde de Deus, ela é um porre, ela é a decadência da sua casa e da sua sociedade. Né? A mulher virtuosa, ela faz o que deve, portanto, ela busca a ordem e a organização, ela não se vê, não se projeta em outras mulheres, mas ela tem tanta intimidade com Deus que ela consegue traçar o seu próprio caminho, embora se inspire em algumas mulheres, mas ela nunca vai projetar naquela. Por quê? Porque ela quer o seu próprio. Porque ela sabe que ali no seu próprio, naquilo que é ela e Deus, é que aquela intimidade que vai traçar o caminho dela muito particular e muito pessoal. E por isso ela não cobra isso dos outros. Ela sabe que cada um também tem o seu processo. Ela compreende isso de uma maneira integral. Muito bem, queridas. Vamos encerrar então esse nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora, a mulher das mulheres, a mulher mais virtuosa, perfeita que nós temos em vista, essa maior inspiração de todas as inspirações. Nossa Senhora possa nos ensinar, nos educar, nos moldar a sermos mulheres virtuosas de fato, que alegrem, que agradem o coração de Deus. Que sejamos em Maria, com Maria, de fato, essas mulheres graciosas diante do olhar de Deus, nosso Criador. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, queridas, fiquem com Deus e até mais.